Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. E para falar sobre a lei de Coulomb, nós vamos utilizar um simulador online que é chamado PhET. É um simulador gratuito e online e nós vamos fazer algumas observações aqui no nosso simulador. A primeira observação que eu vou apresentar para vocês é a seguinte. Nós temos aqui dois homenzinhos e eles representam para nós como se fossem cargas elétricas mesmo. Imagine então que nós temos aqui dois objetos onde eu posso carregar eles eletricamente. E aqui, nesse menu de baixo, eu consigo modificar a carga de um e de outro objeto. Aqui, nos próprios objetos, eu consigo modificar a distância entre eles. E automaticamente, com essa nossa reguinha aqui, eu consigo modificar essa distância, medir, no caso, a distância entre as cargas. Então, normalmente eu meço aqui e não no bonequinho. O que vamos fazer aqui é uma representação do que Coulomb fez, Coulomb que foi um pesquisador, do que ele fez para chegar aos resultados que nós temos e chegar à lei de Coulomb propriamente dita. Então vamos pensar aqui. Eu vou colocar um valor de carga da metade aqui de 5 e esse aqui também. Deixa eu fazer um pause aqui. Prosseguindo, nós vamos pensar então aqui nos nossos objetos e percebam uma coisa. Essa seta que eu tenho aqui, ela representa para nós um vetor de força e, consecutivamente, ele é calculado aqui na parte de cima. Então, quando eu aumento aqui a minha força, eu percebo, certo? Quando eu aumento, no caso, a minha carga, perdão, eu percebo um aumento na força. De igual maneira, se eu diminuir a minha carga, eu vou perceber também uma diminuição no valor da força de interação entre essas duas cargas. E foi exatamente isso que Coulomb percebeu, que quanto maior fosse a carga, maior seria a força de interação entre as cargas. Então ele descreveu isso através dessa primeira parte da nossa fórmula. Uma carga igual, certo? Maior a carga, maior seria a força. Então, vamos pensar aqui, quando eu digo cargas iguais, que ambas são positivas. Mas, se eu tiver uma positiva e a outra negativa, a mesma ideia vai ocorrer, porém, as setas vão inverter aqui, e depois eu vou explicar por que as setas inverteram. Então, temos aqui maior carga, maior força de interação entre as cargas. Legal. Agora, eu consigo, além de modificar a nossa carga, eu consigo modificar a posição. Então, eu vou aumentar aqui e aumentar isso também. Eu vou diminuir. Pronto, assim. A segunda observação que Coulomb fez foi a seguinte. Se eu tenho cargas e se eu não modificar o valor dessas cargas, conforme eu modifico a posição delas, a força de interação vai ser diferente. Então, olha só o que a gente consegue perceber. Eu tenho aqui uma posição aproximadamente aqui, ó. Vamos deixar aqui na casa do 20. Quando eu aumento aqui para 30 ou para 40, eu percebo, então, aqui na nossa força, a primeira coisa que eu consigo perceber, essa seta ela acaba diminuindo e essa seta está representando o que para a gente? Ela está representando a força de interação entre as cargas. Então, quando eu afasto, a interação aqui ela vai ser menor. E quando eu aproximo, a interação vai ser maior. Aqui eu consigo até calcular a interação entre elas e tudo mais. O que acontece aqui que eu posso que o Coulomb percebeu, no caso? Conforme eu aumentasse a distância, a força diminuía. E conforme eu diminuísse a distância, a força aumentava. O que era diferente da carga. A carga, conforme eu aumento ela, aumenta a força. Diminuo ela, diminui a força. Então, ele representou isso para a gente dessa forma matemática aqui. Maior distância, menor a força.
E essa força, ela era relacionada por um R, que é a distância, certo? Porém, ao quadrado. Então, aqui eu tenho a força, tem uma relação diretamente proporcional da multiplicação das cargas. E a força tem uma relação inversamente proporcional, por isso é uma divisão, da distância, porém essa distância ao quadrado. Tá, mas normalmente a gente não usa este símbolo aqui, que representa uma relação matemática. A gente normalmente utiliza um símbolo de igualdade. E para Coulomb trocar esse símbolo e colocar um símbolo de igualdade, ele precisou calcular uma constante, que a gente chama de constante eletrostática do vácuo, para que a fórmula ficasse dessa forma aqui. Então eu sei que a força elétrica entre duas cargas é igual a uma constante, essa constante equivale a 8,99 vezes 10 a nona, o que é mais fácil lembrar de 9 vezes 10 a nona, vezes uma carga pela outra, dividido pela nossa distância ao quadrado. Pode parecer que são muitas informações, mas depois a gente vai estar aplicando isso em alguns exemplos e vai acabar ficando um pouquinho mais fácil. E toda essa relação matemática, toda essa fórmula que calcula a força elétrica entre duas cargas é denominada Lei de Coulomb. E o que a gente pode pensar também, só para não precisar fazer mais um vídeo, é a questão de que, conforme eu tenho essas interações elétricas entre cargas, e eu consigo representar isso de uma maneira gráfica, de uma maneira com um desenho, na verdade, que seriam os desenhos dos nossos campos elétricos. Então eu tenho aqui duas cargas, certo? Essas cargas são diferentes, tem uma carga positiva e uma carga negativa. O que a gente consegue compreender aqui nesse primeiro momento é que as cargas positivas, elas têm setas, essas setas representam o valor da carga, representam também a polaridade dela. Se ela é positiva, essas setas estão saindo aqui. E se ela é negativa, as setas estão entrando, elas são para dentro. O que isso vai mudar para mim? Quando eu tenho duas cargas em um mesmo lugar, se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, uma setinha sai e entra. Isso relacionando aqui uma atração. Agora, se elas são iguais, duas positivas, elas apenas vão sair. Isso está representando aqui, para mim, uma repulsão. E quando eu tenho uma positiva e uma negativa, porém, essa é duas vezes maior do que essa, eu consigo perceber que tem duas vezes mais linhas aqui do que aqui. Se eu até contar, eu vou perceber que tem 16 saindo da positiva e apenas 8 entrando na negativa. Vamos fazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro, principalmente essa ideia da fórmula aqui, que é a lei de Coulomb.